A paz do Senhor, meus amados irmãos, toda a juventude de Santa Rosa e região. Hoje estamos aqui com a presença ilustre no nosso Jovem Cast, o irmão Clayton Dunk, também evangelista da Assembleia de Deus aqui de Santa Rosa. Nós temos a honra de recebê-lo para nós conversar um pouco sobre finanças, né? Dentro da área aí cristã, né, que a gente também deve ter essa atenção, também deve ter esse conhecimento sobre essa área. Pedir que o irmão Clayton se apresente e também fale a sua formação técnica. Então, muito obrigado pelo convite que eu recebi de falar com esse distinto público jovem. Então, eu sou o professor Clayton, eu ministrei aulas nas faculdades aqui da região nos últimos 38 anos, especificamente na FEMA. Eu sou contador, eu sou mestre em engenharia da produção e trabalho na reestruturação, recuperação de tributos e a parte financeira das empresas. Ok, então uma extensa formação na área que já traz não somente um conhecimento, né, inato da habilidade, da experiência de vida, mas também um conhecimento técnico que é muito, né, eficiente, né, para aplicar nas finanças do dia de hoje. Irmão Clayton, sabemos que o senhor tem um conhecimento vasto sobre a área, né, e temos horas de diálogo, se assim precisar. Mas a ideia aqui é fazer perguntas e respostas rápidas, né, para que os jovens possam pegar algumas dicas, né, e aplicar em suas vidas. Então, eu vou começar aqui. Primeira pergunta, irmão Clayton. Cristão precisa cuidar das suas finanças? Precisa. Finança é que nem a própria vida. Quando você não cuida da saúde, o teu corpo entra em colapso. Quando você não cuida das tuas finanças, as tuas finanças entram em colapso. Então, a noção do bastante, a noção do pouco, ela deve existir em todos os sentidos, em todas as nossas áreas da nossa vida, né? E finança, de uma maneira muito específica, ela trata da troca, do dinheiro, do compromisso, das dívidas, do dia a dia, da comida, da tua casa, luz, telefone, veículos, impostos. Sim, nós precisamos planejar as nossas finanças também. Maravilha. Segunda pergunta. É pecado ser pobre ou rico? Não, não é pecado. É pecado roubar. É pecado fraudar. É pecado explorar o próximo. Mas ter uma vida financeira despojada, uma vida financeira abençoada, isso é uma dádiva de Deus. Você não pode entrar na avareza, você não pode entrar em querer ter esse dinheiro à custa de sacrifício de outros, né? De exploração dos outros, mas ser pobre e ser rico, embora que a Bíblia diga que nós vamos ter ricos e pobres, inverno e calor até o final dos tempos, mas muitas vezes o ser pobre não vem de uma maldição e vem sim de desorganização da sua vida pessoal. Bacana, bacana. Terceira pergunta, né? Isso que é bem interessante, se aplica ao nosso cotidiano. Quem ganha um salário mínimo ou até R$ 2.000, nessa média, né, até 2 salários mínimos talvez, consegue administrar as suas finanças? Porque isso é um grande tabu. Pessoas acham que por ganhar muitas vezes um salário pouco ou apenas um salário, eu não tenho como administrar minhas finanças e sou subjugado a essa condição atual hoje. Então, é possível administrar mesmo com um salário, 2 salários? Sim, é possível, porque na verdade ganhar um salário mínimo é um aprendizado. Se você não souber administrar um salário mínimo, você não é merecedor de ganhar mais. Por exemplo, na minha vida, lá nos inícios, quando eu vim aqui para Santa Rosa, eu ganhava exatamente um salário mínimo e sobrevivi. E ainda consegui colocar um certo recurso, um pequeno valor, um percentual na poupança. Eu digo o seguinte, mesmo que tu ganhe R$ 1.000, precisa sobrar 10% para dízimo e 10% para poupança. Os outros 800 estão liberados para gastar, para investir.
Maravilha, então é possível. Quarta pergunta aqui. Sonegar imposto é pecado? Esse é até uma área meio nebulosa de entrar, né? Porque muitas pessoas acreditam que sonegar imposto não é pecado. Mas sonegar imposto é pecado, irmão Clayton? Sim, sonegar imposto é pecado. Jesus mesmo disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Muitas vezes usam esse artifício da sonegação, dizendo que o governo cobra muito, e eu vendendo então sem nota, e caixa 2, etc. e tal, que isso na verdade vai atrair maldição para a empresa, ao invés de bênção. Ok. Essa pergunta aqui, digamos, ela é bem atual, principalmente no meio jovem, né? E também muito conhecida no público que mal administra o dinheiro. É uma pergunta bem cabível para o tempo ao qual vivemos e um tanto quanto cômica, engraçada, né? É pecado apostar no Tigrinho, que é o cassino online hoje? Que hoje muitas pessoas vejam como se fosse um jogo inofensivo. É pecado jogar no Tigrinho, irmão Clayton? Eu acredito que sim, porque isso nos leva para a avareza. O pecado da avareza é um pecado muito forte, por assim dizer, porque ele nos leva a fazer práticas tipo jogo. O que é um jogo? Jogo, muitos precisam perder para que poucos ganhem. E isto, Deus não precisa para nos abençoar, tirar de outros para abençoar a nossa vida. Então, sim, é pecado. A famosa pirâmide também, né? Pirâmide, todo aquele ganho que você queira ter, o benefício para você, em troca, por assim dizer, do malefício para uma multidão, isso já, por si só, pela engenharia do esquema, já mostra que isso é um pecado. Ok. Então, imaginamos a próxima pergunta no seguinte contexto. Esse jovem não ouviu o conselho do irmão Clayton, né? Praticou a sua vida financeira de modo inadequado e se endividou. Ele está endividado, então ele te faz a seguinte pergunta. Eu estou endividado, nome sujo, nome no SPC, como posso sair dessa situação? Bom, em primeiro lugar, sim, é possível. Eu, quando não era salvo, lá na minha juventude, eu estive nessa situação. Eu devia pelo menos umas 15 a 20 vezes o que eu ganhava líquido por mês. Dívida em banco, em dívida com terceiros. O que eu fiz para sair dessa situação? Primeiro, propósito. Eu não era crente, mas eu senti que eu devia ter um propósito. Então, ao invés de sair, comer pizza, jantar fora todas as semanas, eu reduzi isso para uma vez por semana. Ao invés de trocar e comprar as melhores marcas, eu comecei a comprar marcas menores e menos vezes. Eu comecei a procurar trabalho extra, tipo sábado à tarde, tipo domingo de manhã. Eu não tenho vergonha de dizer que um dos trabalhos que eu consegui foi lavar carro domingo de manhã. E duas coisas aconteciam. Eu recebia um recurso e naquele momento eu não estava saindo para gastar o recurso. Então é possível sim, irmão, é muito possível. E principalmente nós que somos salvos, somos crentes, nós podemos pedir a direção do Espírito Santo e ele vai nos edificar, ele vai nos consolar, ele vai nos ensinar a sair dessa situação embaraçosa. Amém. Então há uma solução e Deus ajuda, né? Sim. Próxima pergunta. Cristão precisa ter uma poupança mesmo sabendo que Deus cuida de tudo? Precisa. Foi lá no início que eu falei que por menos que você ganhe, você deve separar o teu dízimo 10% e 10% para a poupança. Aí alguém vai dizer, não, mas os 800, ou na proporção que se for mais salário, eu não consigo viver. Você precisa aprender. A Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes. A Bíblia não diz, contentai-vos com aquilo que vocês estão sonhando. Não, é para nos contentar com o que nós temos.
E com o que nós temos, é possível sim ter uma poupança para as adversidades da nossa vida, aqueles momentos em que o déficit se instala. Maravilha. Próxima pergunta. Essa também é um tanto quanto polêmica, porque a gente vê várias pessoas falando sobre isso, mas muitas vezes ela tem um contexto já de uma indução ou de uma experiência ruim, mas lhe trago também nesse momento. Quem não dá dízimo vai para o inferno? Não. O dízimo não é condição para salvação. O dízimo é recolhido por pessoas salvas, é diferente. Se isto fosse uma verdade, eu estaria pagando o meu ingresso para o céu. Eu vou recolher dízimo e eu vou para o céu. Não, não é assim. Eu vou recolher dízimo porque a minha vida está mais abençoada, a minha vida está mais próspera, e eu vou fazer isso com alegria, com gratidão, isso, ajudar a igreja local a financiar atividades de missões, pagar os pastores, criar uma estrutura mínima para ganhar, e não só ganhar as almas, irmão, mas também fazer com que essas almas sejam instruídas, que essas almas conheçam a palavra de Deus na sua integralidade. Maravilha. Agora, última pergunta, né? Mas não menos importante. Qual o seu conselho para os jovens glorificar a Deus através de suas finanças? E com isso já deixe suas palavras finais à juventude de Santa Rosa e região. Sim. Olha só, uma vida para ser abençoada, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela precisa de propósito. Uma vida sem propósito é que nem uma folha seca ao vento. O vento vai levando, o tempo vai passando, o vigor da juventude vai passando, os recursos vão se consumindo, e quando você chega de repente numa faixa da tua idade, puxa, eu não consegui acumular nada, não consegui guardar nada, nenhum dos projetos deu certo. Por que os projetos não dão certo? Porque não tem propósito. O propósito é muito importante. Esse propósito firmado entre a pessoa e o Espírito Santo, entre a pessoa e a oração, entre a pessoa e a consagração. E dizendo, renovando diariamente ao Senhor, Senhor, eu quero ser, digamos, dentista, eu quero ser um médico, eu quero ser um empresário, eu quero ser uma pessoa que tenha 1, 2, 3 carros. A palavra de Deus diz assim, pede-me, filho meu, as nações por herança e a terra por possessão, e eu te darei. Deus é dono de tudo, mas Ele, para fazer que a nossa vida seja abençoada, Ele vai começar com pouco. A pergunta que vem encostar nesta, foi mencionada antes, uma pessoa consegue viver com salário mínimo? Consegue. A minha mãe, ela viveu com um salário mínimo e viveu muito bem, né? O que acontece? Que as necessidades que vão ser supridas têm que ser adequadas ao nível de renda que você tem. O que não pode acontecer é você ganhar o salário mínimo, por exemplo, e querer ter uma vida de quem ganha 10 e quem ganha 15. O problema e o detalhe não é no volume que você ganha, e sim de que jeito você gasta, de que jeito você administra. Todos os sonhos, a Bíblia diz que tudo é possível para o que crê, mas não diz que Deus vai ajudar o preguiçoso, que Deus vai ajudar o displicente, que Deus vai ajudar aquele que é meio que irresponsável. E Deus vai ajudar aquele que segue os seus preceitos, e os seus preceitos é dízimo, é poupar, aprender com a formiga que vai lá no inverno, poupa, enche a sua toca de alimentação, e no inverno ela cessa porque não tem folhas, não tem condições de trabalho. Então sim, o crente pode ser próspero, o crente deve ser próspero, e o crente vai ser próspero se ele planejar e colocar propósito na sua vida. Glórias a Deus. Bom, Clayton, muito obrigado pela sua disposição de compartilhar os seus conhecimentos dentro da sua visão cristocêntrica, né, nas finanças. Somos gratos e se sentimos honrados de ter o senhor,
uma pessoa experiência, né, com muita experiência, muito sábio e de coração. Obrigado. Creio que vai ser de grande valia para essa juventude e para todos aqueles que nos assistir. E você que está nos assistindo aí de sua casa, do seu trabalho, nosso muito obrigado pela sua audiência. Também quero dizer que você que tem o desejo de patrocinar a Umadsar, nós vamos deixar o contato da coordenação, da diretoria, aqui nos cards, aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa entrar em contato conosco e nós vamos conversar sobre isso. E também agradecer aos patrocinadores da Umadsar que também estão nos apoiando nesse vídeo. No mais, muito obrigado, irmão Clayton, e até o próximo vídeo do Jovemcast.